Muito bem, pessoal. Meu nome é Luiz Maia. Esta é a correção da primeira VA da disciplina Economia 1, que está sendo lecionada neste primeiro semestre de 2012 na UFRPE. Então vamos às questões. A primeira delas, a fronteira de possibilidades de produção FPP pode ser descrita como... Aí vem 4 alternativas. Letra A, uma linha representando a relação entre preços e quantidades. Bom, isso daqui teria mais a ver com o diagrama de demanda e oferta, então não tem nada a ver com fronteira de possibilidades de produção. Letra B, um registro rigoroso das qualidades técnicas e das habilidades científicas da empresa. Totalmente errado também. Na fronteira de possibilidades de produção, só podemos expressar quantidades, não temos informação a respeito de qualidades. Letra C, uma descrição da dinâmica e da trajetória. Bom, mais uma vez, se a fronteira de possibilidade de produção é, na verdade, uma foto, uma descrição estática das condições de produção de uma economia, então não dá para dizer que ela é uma descrição dinâmica. E a letra D, uma curva representando diversas circunstâncias em que poderia se dar o pleno uso dos fatores produtivos de uma economia. Lembrando que pontos sobre a fronteira de possibilidade de produção são pontos hipotéticos. A gente sabe que a vida real é cheia de ineficiências e a gente dificilmente alcançará tão perfeito ou tão eficiente o uso de todos os fatores. Tá, vamos para a segunda questão. Suponha que uma parcela significativa da população de jovens brasileiros seja assassinada, vítima da violência urbana. No diagrama das fronteiras de possibilidade de produção, essas mortes implicariam o quê? Bom, vejamos aqui. Então, eu vou usar aqui o meu rascunho aqui para desenhar uma fronteira de possibilidade de produção. Suponha que esse país pode produzir ou café ou computadores. Mais uma vez, a escolha entre dois bens como esses é arbitrária e é hipotética. A gente poderia usar algo mais verossímil se expressasse aqui bens de consumo e bens de capital, e aí estaria, na verdade, fazendo uma agregação de inúmeros bens que são de consumo e inúmeros bens que são de capital. Mas, enfim, trabalhemos aqui com um exemplo bem simplista mesmo de café e computadores. Se uma parte da população é assassinada, seja para a produção de café, seja para a produção de computadores, a quantidade máxima que pode ser alcançada agora é menor. Portanto, a perda de jovens, a perda de vidas, além de uma tragédia humana, é também uma tragédia econômica, porque reduz as possibilidades de produção e de prosperidade de uma economia. Tá, então, é um deslocamento da FPP para baixo para um ponto mais próximo da origem do gráfico. Letra C, a resposta nesse caso. Tá, vamos para a terceira pergunta. A maioria das empresas que dependem do aço como insumo para a produção civil, para a construção civil, esperam uma expressiva queda nos preços nos próximos meses. Tudo mais constante, ou seja, usando a expressão em latim ceteris paribus, tudo mais constante, isso causará um aumento ou queda na demanda por aço hoje, resultando em um aumento ou queda no preço de equilíbrio hoje. Então, o que é importante a gente perceber nessa pergunta? É que muitas vezes as expectativas dos agentes se transformam em realidade. É o caso de profecias autorrealizáveis. Aqui, a maioria das empresas esperam uma expressiva queda nos preços. Ora, se você compra um produto com regularidade e espera que seus preços vão diminuir num futuro próximo, a sua tendência é que você compre menos. Então, a gente tem aqui uma curva de oferta, uma curva de demanda, aqui são quantidades e aqui são preços. A partir da informação que nós sabemos que a maioria dos agentes esperam uma expressiva queda nos preços, a tendência é que eles vão tentar aguardar por essa queda antes de comprar. É possível até que, tentando se livrar de uma perda maior, os ofertantes até tendam a colocar mais produtos à venda ou fazer promoção antes que o preço caia tanto. Seja como for, a tendência é que os preços já caiam imediatamente. Então, isso causaria uma queda na demanda por aço hoje, na medida que os compradores vão aguardar o preço cair, e o preço já começa a cair logo em alguns dias. Então, é queda e queda.
A resposta é a letra A. Tá, vamos para a quarta questão. Qual dos impactos abaixo é mais provável de ocorrer se houver uma expansão na demanda e uma expansão na oferta de produtos alimentícios? Então, ambas curvas estão expandindo. A gente mais uma vez desenha aqui o diagrama de preços e quantidades, o diagrama de demanda e oferta. A curva de oferta sempre ascendente, registrando essa relação positiva entre preços negociados e quantidades que os produtores estão dispostos a levar ao mercado, enquanto a demanda representa uma relação negativa. Quando preços caem, os consumidores querem comprar mais. Ora, a expansão para ambos os casos é deslocamento para a direita. Se ambas curvas vão deslocar para a direita, temos certeza que a quantidade final de equilíbrio vai ser maior. Então, a gente desenha aqui uma nova curva de demanda, uma nova curva de oferta. Então, o novo ponto de equilíbrio vai se dar aqui, muito à direita do ponto de equilíbrio original. Se esse ponto vai estar acima ou abaixo no eixo vertical aqui, a gente não tem certeza, vai depender de qual deslocamento foi maior. Então, o que é mais provável de acontecer é um aumento na quantidade de equilíbrio negociada. Em relação a preço, não podemos afirmar com certeza, vai depender da magnitude dos deslocamentos individuais de demanda e de oferta. Vamos para a questão 5. Todos os fatores abaixo poderiam reduzir o preço de equilíbrio dos computadores pessoais no Brasil, exceto... Ora, então precisamos procurar os fatores que afetam o preço de equilíbrio dos computadores. Primeiro, o aprimoramento nos processos de fabricação dos discos rígidos, componentes da máquina. Ora, se a gente tem um processo de fabricação melhor, mais eficiente, mais rápido, a tendência é que os custos desse produto caiam e, portanto, a oferta de computador tende a se expandir para a direita, se deslocar para a direita, que é uma expansão. Então, redução em custos sempre estão associados a deslocamento da oferta para a direita. Mas um deslocamento da oferta para a direita faria o preço, de fato, tender a cair. Então, essa não é a nossa resposta, porque nós estamos procurando aqui o exceto, a circunstância em que não leva a uma queda de preço. Então, nesse caso aqui, a tendência seria que os preços se deslocassem daqui para cá. E, portanto, os preços ficariam mais baixos aqui no eixo vertical. Letra B. Uma elevação nas alíquotas de impostos sobre importações de produtos eletrônicos. Opa! Produtos eletrônicos se tornam mais caros, uma parte dos componentes das máquinas são importados. Então, a elevação de alíquota de impostos tende a fazer contrair a curva de oferta. E aí, nesse caso, os preços não tenderiam a cair, e sim a subir. Então, essa é a opção. Só para completar, vamos ver as letras C e D. Avanços tecnológicos na exploração de silício. Ora, silício, mais uma vez, é um insumo na produção de computadores, mais especificamente na produção de microchips, de processadores. Então, na medida que eles ficam mais facilmente obtíveis, acessíveis, a gente levaria a uma expansão da oferta e, portanto, queda no preço. Criação de um sistema de armazenagem de distribuição e de mercadorias mais eficientes. Gente, não subestimemos aqui que a eficiência pode vir de processos organizacionais. Então, se a empresa trabalha de maneira mais enxuta, mais expediente, ela também consegue expandir a oferta e, com isso, trazer os preços ainda mais para baixo. Muito bem, vamos para a questão 6. Leia os itens abaixo e assinale VOF conforme a sua avaliação. Então, F para afirmativas falsas e V para verdadeiras. Vamos à primeira. No caso de um bem inferior, a quantidade buscada pelos consumidores no mercado se eleva a partir do aumento na renda desses consumidores. Essa informação é falsa. Por quê? Porque nos casos de bens inferiores são aqueles que a gente quer se ver livre. Então, a partir de um aumento na renda, as pessoas tendem a comprar menos. E aqui está dizendo que as pessoas tenderiam a comprar mais. Então, essa é falsa. Letra B. Pode-se esperar uma expansão na demanda por carros usados quando o governo decide taxar mais pesadamente os automóveis 0 km. Ora, gente, aqui a chave para resolver essa questão é perceber que são dois mercados. São de produtos substitutos, é verdade. Um carro usado nos serve tão bem quanto, muitas vezes, nos serve tão bem quanto um carro zero.
A gente pode escolher ter um ou outro. Então, a gente tem aqui preço, quantidade, oferta e demanda para cada um dos mercados. Tá. Ora, o que está se supondo aqui? Que houve um aumento de impostos, né? Taxar mais pesadamente os automóveis 0 km. Então, digamos que esse aqui seja o dos 0 km e esse aqui seja dos carros usados. Se você resolveu taxar mais, significa que as produções são um pouco mais onerosas. Com isso, a curva de oferta se desloca um pouquinho para a esquerda e os preços tendem a subir. Mas se os preços de carros 0 km estão relativamente mais caros, uma quantidade maior de pessoas vai tender a comprá-los aqui. Então, a tendência é que a demanda aqui se eleve, fazendo que, em alguma medida, até esses preços aqui subam um pouco. Tá? Então, pode-se esperar, de fato, uma expansão na demanda por carros usados. Nesse caso, essa frase é afirmativa verdadeira. Letra C. O desafio dos gestores da política econômica de um país é estimular expansões na demanda por bens e serviços que sejam compatíveis com o deslocamento da oferta, para que não haja inflação. Ora, gente, isso daqui é o grande desafio, por exemplo, do Banco Central. Ele fica lá controlando a taxa de juros, tentando estimular ou desestimular o consumo e o investimento, de modo a fazer com que oferta e demanda se desloquem de maneira harmônica, de forma que sempre o nível de preços permaneça estável aqui, ó, no eixo vertical. Então, isso é verdade. Se ambas deslocam para a direita, em proporções relativamente equilibradas, a gente tem estabilidade de preços na economia. Então, essa afirmativa é verdadeira. Por último, no Brasil e em vários outros países, as descobertas de novas reservas de petróleo tendem a provocar a expectativa de menor demanda por dólares no futuro, o que faz o valor do dólar em reais cair hoje. Essa afirmativa também é verdadeira. Como que funciona isso? Ora, na medida que a gente descobre novas reservas de petróleo, a gente cria a expectativa de que no futuro próximo vamos exportá-las. Isso significa que vamos receber muitos dólares do exterior pela venda desses produtos. E com isso significa que nós vamos ter uma abundância de dólar no futuro. Ora, mas se eu vou ter uma abundância de dólar no futuro, a tendência é que o preço caia no futuro. Mas logo hoje as pessoas falam, poxa, eu não vou guardar minhas reservas em dólar hoje. E já começam a se desfazer daquelas reservas. Com isso, a tendência é que o valor do dólar já caia imediatamente. Questão 7, que se não me engano é a penúltima questão, não é? Bom, vamos lá. Vimos em sala várias estruturas de mercado, entre elas o oligopólio e a concorrência monopolística. Descreva cuidadosamente uma dessas estruturas e dê 2 exemplos. Bom, no caso do oligopólio, eu gosto muito dos exemplos de jornais de circulação nacional e no caso de refrigerantes. Ambas indústrias estão concentradas a maior parte das vendas em 3 ou 4 grandes empresas. Sendo assim, ainda que haja um número muito grande de concorrentes, no caso do oligopólio, a gente tem uma concentração forte de vendas totais na mão de alguns poucos concorrentes. Características. Ora, no caso dos oligopólios, a gente pode ou não ter poder de mercado elevado, que significa a habilidade dessas empresas elevar preços sem com isso perder toda a clientela. E isso vai depender de o quanto contestável é o mercado, ou seja, de quanto que existem lá pequenas, mas dinâmicas empresas menores só esperando uma gestão mais irresponsável das 2 ou 3 grandes para se transformar também num grande concorrente. Então, contestável diz respeito à possibilidade de entradas de novos concorrentes ou de seu alcance a um status um pouco maior de vendas. A outra característica que a gente chama atenção no caso do oligopólio é o comportamento estratégico, expressando o fato de que as empresas têm que sempre vigiar as atitudes de seus concorrentes e reagir em relação ao que consideram ameaças às suas fatias de venda. Então, a análise é sempre estratégica e exige das empresas uma vigilância em relação aos concorrentes. É daí que vem, inclusive, a nossa discussão
sobre a teoria dos jogos, que foi feita de maneira muito inicial, mas que vai ser um tema importante nos cursos de microeconomia que vocês verão na sequência do curso de economia, tá? Muito bem. O outro exemplo de estrutura é de concorrência monopolística. No caso de concorrência monopolística, nós temos como exemplos lá uma cadeia de restaurantes, o mercado de restaurantes ou o mercado de lojas para roupas de vestuário, para peças de vestuário. Nesse caso, a gente tem uma grande disseminação das vendas. As vendas não estão concentradas na mão de grandes concorrentes e o nome do jogo nesse caso é a tentativa de diferenciação. Cada empresa tenta mostrar que seu produto é um pouquinho diferente e com isso ganhar algum, embora limitado, poder de mercado, ou seja, a habilidade de subir o preço um pouquinho sem perder todas as vendas. E aí vamos à última questão. Como gerente de uma loja, você se depara com duas opções para tentar ampliar o faturamento. Realizar uma promoção e vender os produtos vender os produtos 30% mais baratos ou elevar gradualmente os preços em 30%. Sabendo que a elasticidade de preço da demanda pelos produtos da loja é de -2, o que você deveria fazer? Ora, vamos escrever aqui a fórmula para a elasticidade de preço. Como todas as elasticidades, a gente tem a variação percentual de quantidades em cima no numerador e aqui embaixo a variação percentual de alguma coisa. No nosso caso é a elasticidade de preço, portanto, aqui embaixo entra a variável preço. E a gente está dizendo na questão que esse número é -2. A proporção de variação de quantidades é o dobro da variação de preço. Se eu passar esse número para lá, eu vejo isso claramente. Que a variação de quantidades, está aqui, é igual a -2 vezes a variação de preços. Ora, perceba então que se eu vender os produtos 30% mais baratos, reduzir aqui em 30%, as minhas vendas vão aumentar em 60% na proporção dobrada. Então, essa vai dar um resultado que o meu faturamento, sendo preço vezes quantidade, reduzir o preço em 30%, vai fazer as quantidades aumentarem em 60%. Então, o efeito líquido sobre o faturamento deve ser de aumento. Então, nesse caso, com uma demanda muito elástica, reduzir os preços, já que o maior volume de vendas compensará perdas por unidade. Bom, é isso. Encontro vocês na sala de aula em breve. Um abraço a todos.